você abrir a palavra de Deus no texto bíblico de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. Lucas 7, versos 1 ao verso 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga com uma palavra, e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. E ao meu servo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Vamos orar? Pai, queremos mais uma vez submeter a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo faça com que esta revelação produza uma fé crescente, operosa, que traz alegria ao Teu coração sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Senhor, obrigado pela revelação da Tua palavra. Sabemos que o Senhor nos chama para viver pela fé e que sem fé é impossível agradar o Senhor. Submetemos a nossa vida à obediência da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, a Bíblia fala muito sobre a importância da fé. Na verdade, Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. 1 Tessalonicenses 1,3 fala da operosidade da nossa fé. Efésios 2,8 vai dizer que nós somos salvos mediante a fé. Há muitas passagens bíblicas que falam sobre fé. Fé está no centro, no cerne da vida cristã. Não existe relacionamento com Deus, não existe vida cristã autêntica sem fé. A fé é crucial, é fundamental para que nós vivamos a nossa caminhada com o Senhor. E nesse texto que nós lemos aqui, Jesus encontra um homem e exalta a fé deste centurião, ao dizer que nem mesmo em Israel ele havia achado fé igual. Então pense quantas pessoas Jesus encontrou, quantas pessoas Jesus viu elas expressando a sua fé, mas comparando, ele diz: olha, não achei ninguém com tamanha fé como a desse centurião. Então, queridos, nós temos algo a aprender com a fé deste homem. É uma fé diferenciada, é uma fé que está num outro nível, não é? E eu queria refletir com você nessa manhã sobre o exemplo de fé deste centurião. Esse então é o tema da nossa mensagem de hoje, um exemplo de fé. Nós vamos olhar para a fé desse centurião e procurar entender quais são os elementos, quais são as características dessa fé, o que nós podemos aprender com a fé deste homem que Jesus falou: não encontrei, nem mesmo em Israel, a fé como essa deste centurião. Então vamos lá. Alguns elementos que compõem essa fé. O primeiro deles é a compaixão que nós vemos na vida desse centurião. Acompanhe comigo aí o verso 2 de Lucas 7. Diz assim: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava.
Então, aquele centurião tinha um servo que era muito querido, era muito valioso para ele. A palavra estimada é a palavra íntimos, que significa digno de grande honra. Alguém muito querido, muito precioso. Paulo vai usar essa expressão íntimos como muito querido, né? Muito estimado, quando ele fala de Epafrodito, um cooperador precioso para Paulo, que arriscou a própria vida chegando a ficar doente à beira da morte. Paulo fala dele em Filipenses 2, 27 a 29, quando diz: de fato adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E aí Paulo vai dizer: recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem. Aqui é a palavra íntimos, que a palavra significa ser muito estimado, ou seja, deem honra a homens que são como ele, né? Homens sempre os que são como ele. Então nós encontramos aqui no versículo 2 de Lucas 7, que este servo era muito querido, era considerado alguém digno de muita honra por parte desse centurião, e que este servo estava doente, numa condição quase à morte. Na verdade, quando a gente combina os relatos de Lucas, que era médico por sinal, e o relato do evangelista Mateus narrando o mesmo episódio, nós vamos entender que a condição severa desse servo era de tal forma que trazia uma grande preocupação para aquele centurião. Por exemplo, Lucas vai dizer que ele estava doente. A palavra asteneu, steneu, significa força. Então, ele estava completamente desprovido de força, numa condição crítica, quase à morte. Mateus vai dizer que ele estava deitado numa cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Então o que é que nós concluímos? Qual era o estado desse servo? Ele foi acometido por alguma doença grave que nós não sabemos, mas essa doença, essa enfermidade causava uma fraqueza extrema e muita dor, deixando-o no estado de paralisia, sem forças, e essa condição se agravara ao ponto de ele estar correndo o risco de perder a vida. Ele estava chegando numa condição terminal. Então aquele homem, vendo o seu servo em meio àquele sofrimento horrível, em meio a tanta dor, a tanta fraqueza, paralisado, sofrendo, vai dizer o verso 3 de Lucas 7, que quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Veja que coisa, esse centurião, ele se compadeceu. Ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa por esse servo, eu não posso deixá-lo nessa condição. Mas ele era limitado na sua capacidade de poder fazer alguma coisa. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus, e ele soube que Jesus estava por ali, em Cafarnaum, e ele disse: essa é a chance de eu fazer alguma coisa pelo meu servo. Ele se compadeceu. Amados, a compaixão é um elemento essencial no exercício da fé que produz o milagre. Jesus se movia por compaixão. Mateus capítulo 14, verso 14, diz que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve o quê? Compaixão dela, e curou os seus enfermos. Lucas capítulo 7, verso 13, diz que quando o Senhor viu aquela viúva que estava indo num cortejo fúnebre, levando o seu filho, indo enterrar o seu filho, ela já tinha perdido o marido, e agora o que lhe restava era esse filho, e ela estava muito afligida, sofrendo com aquela condição. Diz o verso 13, quando o Senhor a viu, compadeceu-se dela, ele disse: não chore. Sabe, nós precisamos orar para termos um coração compassivo, um coração que sente compaixão. Um coração que se move pela compaixão, ele não mede esforços, ele vai exercer a fé, ele vai transpor obstáculos, ele vai agir de uma forma que ele vai buscar em Deus com toda a sua força algo para mudar uma realidade, uma circunstância, uma situação. Então esse homem, ele teve compaixão do seu servo, e essa compaixão o moveu a buscar a Deus. Nós precisamos pedir e dizer: Senhor, eu preciso ter compaixão.
Talvez você tenha um vizinho, você tenha um parente, você tem uma pessoa que você conhece, ou mesmo alguém que você não conhece, mas vendo uma condição crítica, você recebe uma notícia. Às vezes o nosso coração está calejado e a gente nem dá atenção a isso, mas nós precisamos orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor é um Deus que sentia compaixão pelas pessoas. Me ensina a ter compaixão, me ensina a não ficar indiferente, porque esse coração de compaixão vai nos levar a exercer uma fé operosa. Amém, queridos? Segundo elemento que nós vemos aqui na fé do centurião é o ouvir. O centurião ouviu acerca de Jesus. Veja o verso 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, ouvir a palavra de Deus é um elemento fundamental para uma fé que funciona. Romanos 10:17 vai dizer que assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Tudo começa quando nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é verdadeira. Deus é fiel, e quando nós ouvimos dos seus milagres, a nossa fé é fortalecida. Ele ouviu falar de Jesus. Nós vemos outros exemplos de pessoas que, por terem ouvido falar do Senhor, alcançaram um milagre. Por exemplo, Marcos capítulo 5, 27, fala que havia uma mulher que estava sofrendo há 12 anos com uma hemorragia, indo cada vez a pior e tendo gasto todos os seus recursos com os médicos, sem nada lhe adiantar. Mas diz o verso 27 que, tendo ouvido a fama de Jesus, ela tomou uma decisão. Ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E movida por essa fé que ela ouviu, ela se dirigiu em meio à multidão, rompeu por entre a multidão, até chegar em Jesus e tocar nas suas vestes, e ela experimentou um milagre. Ela foi instantaneamente curada, porque ela ouviu falar de Jesus. A palavra de Deus vai falar de uma outra mulher, Ciro Fenícia, que Marcos capítulo 7, 25, diz que logo que ela ouviu falar de Jesus, essa mulher estava com um problema em casa. Ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada, e não tinha nada que pudesse resolver aquela situação, mas ela ouviu falar de alguém que tinha poder. Então diz: logo que ouviu falar de Jesus, ela se pôs a caminho e começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela volta daquela situação com a sua bênção, com o seu milagre, com a resposta, com a libertação da sua filha. Então, amados, o ouvir é um elemento essencial para a fé. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se enche, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você é fortalecido. Na verdade, você precisa ouvir a palavra de Deus para ter uma fé operosa, e você também precisa comunicar a palavra de Deus para que outros, ao ouvirem-na, também alcancem um milagre. Essas pessoas aqui ouviram porque alguém lhes falou: olha, esse Jesus, ele abriu os olhos ao cego, ele abriu os ouvidos ao surdo. Esse Jesus, ele acalmou a tempestade, ele multiplicou os pães, ele alimentou os famintos. Esse Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele expulsou demônios de alguém que estava oprimido. Então essa fama, o compartilhar da verdade da palavra de Deus, gera fé no coração das pessoas. Eu e você somos chamados para anunciar os feitos do Senhor e gerar fé no coração das pessoas. Então, além da compaixão e do ouvir a palavra de Deus, um outro elemento que nós encontramos aqui na vida, na fé desse centurião, é a humildade. Irmãos, é muito importante que a humildade faça parte da nossa caminhada de fé. Acompanhe comigo o verso 3, diz que quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. O relato de Mateus vai dizer que ele implorava que Jesus o curasse. Agora, deixe-me falar com você o que era um centurião. Centurião era um oficial militar, um oficial romano, que ele comandava uma centúria, um grupo de 80 a 100 soldados. Ele tinha essa posição militar de autoridade e liderança, e ele era treinado, ele era destacado com um grupo de soldados romanos
e deveriam estar prontos para atuar, debelando qualquer insurreição, qualquer rebelião, qualquer problema de distúrbio que houvesse nas províncias romanas. Então esse era um homem poderoso do ponto de vista de autoridade. Ele tinha força militar, ele tinha autoridade dada pelo império para atuar, para agir, para prender pessoas. E esse homem, ele tinha um grupo de soldados que lhe obedeciam mediante uma palavra que ele comandava. Inquestionavelmente, as pessoas que estavam sob o seu comando lhe obedeciam. Não tinha uma segunda via, não tinha uma segunda opção. E esse homem, com toda essa autoridade, com todo esse respeito, com todo talvez o medo que impunha naquela região onde ele estava atuando, ele chega até Jesus e ele é uma autoridade, mas ele reconhece que Jesus tem uma autoridade superior. Ele reconhece que a autoridade de Jesus sob uma jurisdição que ele não tinha poder, a jurisdição da doença, da paralisia. Então diz que ele implora. Você pode imaginar um oficial romano, um homem temido, um homem que tem homens à sua disposição, ele chegando diante de Jesus, se humilhando, implorando, suplicando. Ele não chegou com sua pompa, com seus distintivos, com a sua posição militar, dando carteirada e dizendo: olha, Jesus, eu tenho uma autoridade aqui, eu quero que você faça isso. Faz um milagre aí, cura agora o meu servo. Ele não impôs, ele não coagiu, ele não constrangeu Jesus a fazer isso. Ou ele poderia ter buscado recursos de Roma, ou recursos de alguma outra fonte, e dizer: olha, eu vou te pagar, eu vou te presentear, eu vou te recompensar com muitas coisas se você curar o meu servo, porque eu tenho o poder de fazer isso. Ele não subornou Jesus. A atitude desse homem foi uma atitude de humildade. Ele foi humilde. E diz os versos 6 e 7, veja o nível de humildade com que ele se humilha. Ele diz: porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Irmãos, quem aqui, se soubesse que Jesus estava passando por aqui, indo na sua casa, não ia querer recebê-lo? E ele falou: Jesus, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Aliás, ele falou: Jesus, eu não me julguei digno nem mesmo de ir à tua presença. Então veja a profundidade da humilhação desse homem que é um oficial romano temido, que tem homens a seu comando, mas ele se humilha. Alguém disse que o caminho da exaltação é pavimentado com as pedras da humildade. Alguém já disse que a profundidade com que alguém se humilha define a altura com que alguém é exaltado. Sabe, amados, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde, a palavra de Deus diz que Ele concede a sua graça. Isso me faz lembrar de um outro oficial, de um outro militar, um herói de guerra da Síria, chamado Naamã, que apesar de todo a sua coleção de vitórias, o seu currículo brilhante, como um herói de guerra, contudo por debaixo daquela farda pomposa, imponente, havia um corpo leproso, cheio de chagas, purulento, fedido. E aquele homem, diante de uma situação que não existia recurso, não existia nada do ponto de vista humano, médico, que pudesse mudar a sua condição, ele ouve falar que lá em Israel havia um homem de Deus. E ele se dirige para lá em busca de uma cura. Mas aqui é o caminho contrário, porque ele vai com toda a expectativa de, por ser alguém importante, as pessoas estenderiam um tapete vermelho para ele e viriam até o encontro dele, reverenciá-lo, exaltá-lo. Mas dessa vez é o homem de Deus que não vai à presença dele e manda o servo dizer que ele dê 7 mergulhos no Rio Jordão para que seja curado. E por causa do seu orgulho, o que ele faz? Ele começa a murmurar e dizer: mas esse rio tão sujo,
Os rios da Síria são melhores, eu não poderia mergulhar lá. E revoltado, motivado pelo orgulho, ele dá as costas e decide ir embora. Mas graças a Deus que havia alguém ali com sensatez, com humildade, disse: mas general, se ele pedisse para você fazer alguma coisa mais difícil, que fosse trazer cura para você, você não estaria, não faria isso? Então ele decide, e depois de mergulhar 7 vezes, ele é curado. Queridos, uma fé desprovida de humildade, ela gera arrogância, soberba e não alcança o milagre. Nós precisamos trilhar o caminho da humildade para a gente acessar as riquezas dos milagres e do poder de Deus que estão disponíveis para aqueles que exercem fé nele. Quarto elemento na fé do centurião é a intercessão. Esse centurião, ele se colocou como intercessor. É interessante isso. O verso 3 diz que quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele enviou alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Veja, esse centurião não estava pedindo a Deus alguma coisa pela sua própria saúde, para o seu próprio bem. Ele estava rogando a Deus, ele estava suplicando, implorando em favor de outra pessoa. Isso é o que define a intercessão, queridos. A intercessão é você suplicar em favor de outro. Você sabia que Deus se agrada dos intercessores? Ezequiel capítulo 22, verso 30, o próprio Deus declara isso dizendo: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando, que Deus está procurando intercessores, pessoas que entendam a importância, que entendam o papel do intercessor, pessoas que se coloquem no meio de 2 fatores, que intercedam. Isso agrada o coração de Deus, e essa foi a atitude desse centurião. Ele intercedeu. Eu quero perguntar a você: você tem intercedido por pessoas? Você tem clamado, suplicado a Deus em favor das pessoas, de outras pessoas? Porque às vezes a nossa tendência é a gente ficar chegando diante de Deus pedindo por tudo aquilo que nós queremos para o nosso próprio benefício. Nós pedimos por um salário melhor, nós pedimos por um trabalho melhor, nós pedimos por alguma coisa para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso conforto. E poucas vezes nos importamos de interceder, de se preocupar, de ter compaixão e clamar a Deus em favor de alguém. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, por exemplo, ele intercedeu pelo povo no momento que o Senhor estava irado a ponto de destruir o povo. E por causa daquela intercessão, um milagre aconteceu e o Senhor não destruiu o povo. A gente vê Moisés intercedendo pela sua própria irmã, que num surto de insanidade, ela se rebela contra a liderança de Moisés e como consequência ela acaba ficando leprosa, numa situação que não tinha cura, mas Moisés intercede por ela, e a misericórdia de Deus a alcança. Nós encontramos Abraão intercedendo por seu sobrinho Ló e sua família, que está em Sodoma e Gomorra, um lugar que vai experimentar uma destruição da parte de Deus, e por causa da intercessão de Abraão, a família de Ló foi poupada. Diz que quando desceu fogo do céu, fogo e enxofre, a palavra de Deus diz assim, que lembrando-se o Senhor da intercessão, lembrando-se de Ló por causa da intercessão de Abraão, ele livrou o sobrinho de Abraão daquela destruição. O papel do intercessor, nós vemos Jairo intercedendo por sua filha, que estava gravemente enferma, quase à morte. Nós vemos que pessoas intercederam pela sogra de Pedro, que estava ardendo em febre, e diante daquela intercessão, Jesus foi lá e a curou. Então todas essas intercessões, nós vemos as pessoas voltando com resposta, com milagre, com ação sobrenatural de Deus, porque intercederam. Há valor na intercessão. Deus se agrada com o coração de um intercessor,
Porque o intercessor tira os olhos de si próprio para olhar para a necessidade do próximo. Isso revela o coração de Deus. E esse homem aqui, o centurião, ele tinha esse coração intercessor. Mas encontramos um outro elemento, um quinto elemento na fé desse centurião, queridos. É a confiança que ele tinha na autoridade de Jesus. Acompanhe comigo aí, verso 7 e verso 8 de Lucas 7. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. É como se o centurião dissesse assim, olha, sob a minha jurisdição eu dou uma ordem, e os meus soldados obedecem. Senhor, sob a tua jurisdição, quando ouvem a tua voz, as doenças, os demônios, têm que obedecer. Sabe, queridos, fé é reconhecer e se submeter à autoridade. Esse homem traz aqui o conceito de autoridade nesse momento que ele está vivendo. Ele diz, Senhor, eu sou homem que lido com autoridade. Eu conheço o princípio de autoridade. Então, amados, fé é reconhecer e se submeter à autoridade de quem deu a ordem. O contrário, quando a gente não crê na autoridade, a gente acaba questionando. Olha que sério isso. Quando você não crê naquilo que Deus vai fazer, na verdade você está questionando a autoridade de Jesus. E o próprio Jesus nos ensina isso. Quando ele vai curar aqueles cegos em Mateus capítulo 9, verso 28, eles chegam suplicando ao Senhor. Aqueles homens chegam ao Senhor suplicando por cura, e o Senhor lhes pergunta, vocês creem que eu posso fazer isso? Olha qual é a pergunta que Jesus faz para eles. Olha qual é o teste da fé dessas pessoas que estão buscando uma cura. Jesus está perguntando, vocês creem que eu tenho autoridade, que eu tenho poder para fazer isso? A resposta daqueles homens definiu o milagre que eles queriam receber. Então nós encontramos na palavra de Deus muitas pessoas que buscaram o Senhor, convictas de que o Senhor faria aquilo que elas estavam buscando, e voltaram com o seu milagre. Por exemplo, como mencionamos, aquela mulher que tinha uma hemorragia, ela disse, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela creu. Nós vemos que um leproso, quando encontra com o Senhor Jesus, ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar-me. Jesus falou, quero, fica limpo. Nós encontramos Pedro diante de uma tempestade terrível. Quando ele vê Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro diz, Senhor, porque se o Senhor me der uma palavra, vai funcionar. E o Senhor Jesus fala, vem, e ele começa a andar. Numa outra situação, Pedro, depois de ter tentado pescar a noite inteira com seus companheiros, sem ter sucesso, ouve uma palavra do Senhor Jesus dizendo, vai onde as águas são profundas e lança a rede. E ele, um homem do mar, um homem da pesca, um homem especialista, conhecedor, ele vai dizer para o Senhor, como quem diz assim, pela lógica humana, pelo conhecimento humano, isso não vai dar certo, porque nós tentamos de tudo, passamos a noite inteira e não pegamos nada, usamos todas as nossas técnicas, todos os nossos recursos, todos os nossos elementos de pesca que nós temos conosco, e nada funcionou. Mas ele diz, sob a tua palavra, sob a tua palavra, sob a tua palavra, sob a tua autoridade, sob o teu poder, sob a tua ordem, sob a tua instrução, eu creio, Senhor, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E ao fazê-lo, queridos, o milagre aconteceu, porque um elemento fundamental para o milagre é você crer na autoridade, é você ter confiança na palavra que Deus te deu. Tiago capítulo 1, versos 6 a 8, a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos aproximamos de Deus, como diz lá Hebreus, é importante que aquele que
que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna o galardoador, ou seja, o recompensador daqueles que o buscam. Tiago vai nos dizer, capítulo 1, versos 6 a 8, que se alguém pede alguma coisa, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então nós precisamos reconhecer, como aquele centurião fez, reconhecer a autoridade de Jesus e nos submeter à autoridade de Jesus, confiando que a palavra que ele declarar vai se cumprir. Ele falou: olha, se os meus soldados obedecem a minha palavra, é claro que essa doença vai obedecer o teu comando. Então precisamos crer nisso. O sexto elemento dessa fé operosa, dessa fé que foi louvada pelo Senhor Jesus, é a admiração que Jesus teve com a fé desse centurião. Veja comigo o verso 9. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Queridos, a palavra admirado aqui, a palavra grega taumazo, essa palavra ela vai aparecer 31 vezes nos 4 evangelhos, que narram ali a vida e o ministério de Jesus. 31 vezes nós vamos ver essa palavra taumazo, que significa impressionado, surpreso, espantado, maravilhado. O curioso é que dessas 31 vezes que aparece nos evangelhos, 29 vezes essa palavra se aplica às pessoas admiradas, impressionadas, surpresas, espantadas, maravilhadas diante daquilo que Jesus falava e fazia. Então, os fariseus ficaram espantados, surpresos, admirados. Os discípulos ficaram maravilhados. Pilatos ficou impressionado. Sempre nós vamos encontrar, a maioria das vezes, as pessoas impressionadas em relação a Jesus. Mas há 2 vezes que acontece o contrário, que é Jesus impressionado, ou surpreso, ou espantado em relação às pessoas. E essas 2 vezes que acontece, a primeira delas é esse texto. É uma admiração, vamos dizer assim, uma admiração positiva. Ele, diante da fé daquele homem, ele disse: uau! Olha, nunca vi uma fé como essa. Estou impressionado. Nem mesmo em Israel, nem mesmo diante daqueles que declaram conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, nem mesmo entre eles eu vi uma fé como essa. Uau, que fé desse homem! Jesus ficou impressionado positivamente. Mas é uma segunda vez que Jesus fica impressionado, que a mesma palavra taumazo é usada em relação a Jesus estar impressionado em relação a outra pessoa. E essa segunda vez é uma admiração negativa. Ele ficou impressionado diante da incredulidade. O contrário, se de um lado ele ficou impressionado pela fé operosa, ele ficou impressionado diante da tremenda fé daquele centurião, agora ele vai ficar impressionado pela falta de fé de um grupo de habitantes lá de Nazaré. Marcos capítulo 6, versos 3, depois os versos 5 e 6 narram isso, vai dizer: porque Jesus chega em Nazaré, que era a sua cidade, onde havia crescido, onde havia vivido, e as pessoas ouviram falar dos milagres dele. Ele vai ali, ele ensina na sinagoga, e ele fala a palavra de Deus, e aí as pessoas vão reagir da seguinte forma: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vieram aqui, não vivem aqui entre nós? E diz a palavra de Deus assim, olha, preste atenção: e escandalizavam-se por causa dele. Verso 5, avance aí para o verso 5, diz assim: que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E diz então o texto bíblico: e admirava-se, admirava-se da incredulidade deles.
Queridos, aquelas pessoas, elas ouviram as palavras de Jesus, e apesar de verem a beleza, a profundidade do ensinamento, aquelas pessoas, apesar de ouvirem dos milagres, das maravilhas que Jesus tinha realizado em outros lugares, o coração delas, ao invés de tomar uma decisão de crer, de crescer, de confiar, como os outros que ouviram, confiaram e receberam o milagre, eles seguem uma rota de duvidar, de não acreditar e de questionar aquela autoridade. E aí é onde tem essa palavra escandalizar, a palavra diz que eles se escandalizaram. Essa palavra significa pôr pedra de tropeço, ou levar alguém a começar a desacreditar. Aquelas pessoas disseram: mas como assim? Como que ele pode fazer milagres? Ele não vivia aqui entre a gente conhece ele. Ele não está aqui entre nós, seus irmãos, suas irmãs, não é filho do carpinteiro? Como que ele não pode fazer milagre? Tá? Alguma coisa está errada aí. Será que são verdadeiras esses relatos? Então eles começaram a questionar e levar pessoas a desacreditarem. Sabe quando você ouve uma notícia, um fato, e aí alguém vem e começa a semear dúvidas e questionar: será que foi isso mesmo e tal? E de repente você se sente como: bom, já não sei se eu acredito mais nisso. Isso é o escandalizar, isso é o que eles estavam fazendo. E eles disseram: mas como que ele pode fazer milagres? E como que ele pode fazer isso? De onde que ele tirou essa sabedoria? Onde é que ele aprendeu essas coisas? Aqui em Nazaré não tem uma escola rabínica que ensinasse tudo isso? Como assim? Então eles começaram a questionar, e eu queria te perguntar: como está a tua fé hoje, meu irmão? A tua fé é aquela que impressiona, que surpreende positivamente o coração do Senhor, que alegra o coração do Senhor Jesus, que move o coração dele para liberar o milagre sobre a tua vida? Ou a tua fé é aquela que traz tristeza, que o Senhor Jesus diz: poxa, tanto tempo você está comigo e ainda não crê? Como ele falou algumas vezes para os seus discípulos: ainda não creem? Como é que ainda não creem? Diante de tudo que vocês viram, como é que vocês ainda duvidam? E ele vai chamar os seus discípulos de homens de pequena fé. Eu quero ter uma fé que vai admirar o coração do Senhor, amém? Você quer também isso? E para encerrarmos aqui a nossa meditação, queridos, nessa manhã, eu queria pensar com vocês e olhar para o resultado da fé do centurião. Veja aí o versículo 7 de Lucas 7, diz: e quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Encontraram aquele homem que estava doente, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, à beira da morte, que não havia recursos médicos, que não havia situação, que não havia ninguém que pudesse resolver aquela causa. Mas porque aquele homem teve compaixão, teve um coração humilde, confiou na palavra do Senhor, foi quebrantado, como ele intercedeu, como ele confiou que Deus tinha autoridade, tinha poder para mudar aquela situação. Ele viu isso acontecer, por ele ter ouvido da fama de Jesus, da palavra do Senhor. É interessante que o relato de Mateus, capítulo 8, verso 13, Jesus fala assim, diante do pedido do centurião: seja feito conforme você crê. E diz o texto bíblico que naquela mesma hora, não foi depois, foi naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Queridos, a fé genuína produz resultados, impacta circunstâncias e muda destinos. Quando Jesus fala seja feito conforme você crê, Jesus está declarando que a forma que eu creio vai determinar o resultado daquilo que estou pedindo. Esse é um elemento muito importante, uma fé que produz resultado. Então, se nós aprendermos com o centurião
sobre uma fé que funciona, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Nós vamos entender que precisamos ter um coração de compaixão, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos nos humilhar, ter um coração de intercessor, confiar que a palavra do Senhor é verdadeira e vai se cumprir, e nos submetermos à sua autoridade. Ao fazermos isso, nós vamos surpreender positivamente, nós vamos gerar alegria no coração do Senhor Jesus, e isso vai resultar no milagre conforme eu e você cremos. Você está precisando de milagres na tua vida? Talvez você tenha uma causa aí que você está pensando que não há recursos humanos, que não há soluções do ponto de vista daquilo que os homens podem oferecer, que você precisa de um sobrenatural, que você precisa de um agir do Senhor na sua vida. E o mesmo Jesus que naquele dia entrou em Cafarnaum, e o centurião ouviu falar dele, e mandou alguém até ele para que viesse curar o seu servo. O mesmo Jesus está aqui nessa manhã. E o mesmo Jesus continua operando milagres, queridos. Então eu quero convidar você a se colocar de pé. E nós podemos hoje começar a exercer essa fé. Talvez você está aí com a necessidade que você precisa de uma intervenção. Talvez você conhece alguém e você está disposto a se colocar hoje como intercessor pela vida dessa pessoa. Vamos interceder, vamos orar, vamos confiar, vamos nos humilhar diante do Senhor. Diante daquilo que nós ouvimos, a palavra foi liberada, nós ouvimos. Vamos declarar que nós cremos que aquilo que o Senhor falar e mandar sobre a nossa vida, sobre essa situação, sobre essa circunstância, vai se cumprir. Glória a Deus. Vamos confiar que o Senhor tem essa autoridade. Vamos gerar essa alegria no coração do Senhor através de escolher na nossa fé. Não deixe que a sua mente coloque uma pedra de tropeço e escandalize você dizendo, mas olha, a lógica não permite que isso aconteça. Racionalmente falando, não tem como isso acontecer. Nós não somos chamados para confiar na razão, nós somos chamados para confiar na palavra de Deus. E você pode fazer isso nessa manhã. Aí onde você está, eu quero te convidar a você levantar a sua mão, como sinal de que você está dizendo, Senhor, preciso do teu agir, preciso do teu milagre, preciso do teu sobrenatural. Você vai fazer isso agora nessa manhã dizendo, Senhor, eu confio no Senhor, eu creio, eu me humilho diante do Senhor. Pai, não é porque eu mereço, eu não me julgo digno, Senhor, mas eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor tem um coração de compaixão, e que o Senhor ouve aquele que se humilha e busca o Senhor, crendo, confiando que a tua palavra é poderosa e ela vai cumprir aquilo para que ela foi designada. Senhor, eu ouvi a tua palavra nessa manhã e eu escolho crer, e em vez de me escandalizar, eu escolho confiar que mediante a tua declaração que o Senhor falou vai se cumprir. Eu quero surpreender o teu coração nessa manhã e me apropriar do milagre, Senhor, porque nada é impossível para o Senhor. Pai, eu confio em Ti, eu quero colocar essa causa diante do Senhor, eu quero interceder por essa situação, por essa pessoa. Abre os seus lábios agora é o momento de você exercer a fé, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós confiamos em Ti, nós estamos agora diante da palavra que nós recebemos do Teu Espírito, colocando em prática, Pai. Nós estamos colocando em prática e, Senhor, sabemos que aquilo que nós cremos, como nós cremos, o Senhor declara na sua palavra, seja feito conforme você crê. Nós escolhemos crer nessa manhã, crer contra a lógica, crer contra a razão, crer contra as explicações e argumentos humanos. Nós escolhemos crer, como aquela mulher com hemorragia disse, eu apenas tocar nas suas vestes, como aquele leproso disse, Senhor, se o Senhor quiser eu serei limpo. Pai, nós escolhemos crer, como Pedro falou, sobre a tua palavra eu vou obedecer, eu vou me submeter a essa autoridade. Pai, agora atenta aí para cada coração, Senhor, gera em cada coração essa fé operosa que Tiago nos fala, Senhor, gera em cada coração, Pai, essa fé que
surpreende, que o Senhor elogiou como havia no coração daquele centurião, e nos leve a viver nessa dimensão de fé, de experimentar o milagre, de crescer no relacionamento com o Senhor. Aleluia, te damos graças, porque o Senhor continua operando milagres hoje. O Senhor é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. O Senhor segue operando maravilhas, curando os enfermos, libertando os cativos, salvando os perdidos, Senhor. Te adoramos pela Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, fortalece a fé de cada um dos meus irmãos, Pai. Que cada um de nós aqui sejamos encontrados como aquele centurião, de quem o Senhor disse: nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E a Ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.